nome é Manuela, essa é a Maiara e essa é a Priscila. Nós somos alunas do 5º semestre de Psicologia, então nós estamos aqui com também alunas, agora formadas que trabalham em Psicologia Clínica, também pós-graduadas em Transtorno do Espectro Autista. E, bom, deixa eu deixar vocês se apresentarem. Primeiramente, obrigada meninas pelo convite, ficamos felizes. Então, eu sou a Tawane. A minha experiência com autismo começou lá no primeiro ano da faculdade, em 2019. Eu fui me enfiando devagarzinho junto com a Marília. A Marília tem uma experiência que iniciou já antes da graduação, ela vai contar depois um pouquinho. Então, quando eu comecei a virar amiga dela, eu comecei a ver que eu gostava do que ela fazia também, comecei a me enfiar cada vez mais com ela e grudar e não soltar mais. Então, foi desde o primeiro ano da faculdade, onde eu tive contato com a doutora Ana Wolff, que é uma grande referência para mim, e no âmbito do autismo. E no primeiro ano eu fui fazer um trabalho ali com ela na Semana da Criança, onde eu acompanhei aquela semana específica do Dia das Crianças e dando suporte e tudo mais. E a clínica ela é voltada mais para atendimento de crianças autistas. E ali eu vi que eu gostava daquilo, apesar de eu ter ido fazer coisas básicas aquela semana, assim, nada demais, nada voltado para atendimento clínico, mas eu vi que eu gostava daquilo que eu queria saber mais, então eu fui cada vez me enfiando mais e desde então não parei, só continuei me aprofundando e continuo até hoje, não me arrependo nem um pouco. Me formei na Univille, fiz pós-graduação na ACE, em autismo também, e hoje em dia eu sou mediadora e atendo pelo programa Mediação Crianças Autistas, então trabalho com intervenção precoce, mas também na área da psicologia clínica eu atendo pessoas autistas maiores de 18 anos, de forma online. Então, a minha formação é bastante parecida com a da Tal, só a diferença é que, de fato, eu acabei iniciando trabalhando com desenvolvimentos atípicos já antes da graduação. E aí acabei no ensino médio decidindo pela graduação de psico, influenciada pelo acompanhamento que eu já fazia antes. E durante a faculdade, então, continuei com o trabalho de mediadora psicoeducacional pelo programa Mediação, então com crianças autistas, intervenção precoce, E hoje eu atuo na clínica Mediação como psicóloga clínica. Eu trabalho com crianças e adolescentes e jovens adultos, aí tanto de desenvolvimento atípico como desenvolvimento típico. A gente queria trazer vocês aqui também para sanar nossas dúvidas e também esclarecer um pouco sobre o assunto, que muita gente tem dúvidas sobre o assunto quando se fala sobre autismo. E de forma simples, a gente queria já perguntar para vocês o que é, de fato, o transtorno do espectro autista e por que a gente usa a palavra espectro, O que isso significa na prática? Perfeito, Pri. O transtorno do espectro autista, ele é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento humano. E ele é considerado dessa forma por se tratar de uma maneira diferente, uma maneira atípica do cérebro da pessoa funcionar ao longo da vida dela. Geralmente, mas não é uma regra, o autismo é diagnosticado na infância, mas em alguns casos a percepção comportamental, que é a maneira pela qual o diagnóstico é feito, ou seja, hoje em dia a gente não tem um exame de sangue, um exame de imagem que diagnostique o autismo. O diagnóstico ele é 100% clínico. Então, em alguns casos, essa percepção comportamental, que é a maneira pela qual o diagnóstico é feito, só é perceptível a partir da adolescência ou até mesmo no início da fase adulta. E o que precisa para diagnosticar autismo, Precisa preencher 2 critérios principais do DSM-5-TR. Critério A e critério B. O critério A são as dificuldades de comunicação e interação social. Ou seja, realmente a pessoa apresenta uma dificuldade na reciprocidade socioemocional. Então, aquela pessoa que tem dificuldade tanto para iniciar quanto para responder a uma interação social. Ou ainda, pessoas que têm dificuldade com aquelas pistas sociais. Quando a gente está conversando aqui, a gente usa outras ferramentas além da voz, além da verbalização, Então a gente usa gestos. Se eu quero demonstrar mais interesse, eu direciono meu corpo para ti. Eu uso entonações diferentes, sorriso social, caretas diferentes para expressar determinada emoção, enfim. Então a gente está usando diversas pistas sociais para se comunicar. Então é comum a gente perceber essa dificuldade no TEA, de ler essas pistas sociais além do que é verbal. E o critério B são os padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades,
que é isso, né? Vamos citar exemplos. Por exemplo, uma pessoa que tem um padrão repetitivo de comportamento, uma criança. Uma criança que brinca sempre da mesma forma. Parece que ela não varia muito a brincadeira. Sempre que ela pega um objeto, ela começa a girar. É um padrão restrito e repetitivo ali. Sempre que ela vai brincar de carrinho, ela enfileira todos os carrinhos. Ah, só um adendo, gente. Aqui a gente está generalizando. Claro que não são todas as pessoas autistas que fazem, né, esses comportamentos, mas eles são comuns. Então, porque cada caso é um caso, né? Cada autista é um autista. E não é porque a criança brinca dessa forma que isso determina um diagnóstico. Pode ser que ela brinque dessa forma, mas ela não vai atender outros critérios. Logo, pode ser que não feche o diagnóstico para autismo, né? Perfeito. Outro tipo de padrão restrito e repetitivo de comportamento são as ecolalias, né, que a gente escuta bastante. Isso também entra nesse critério. Então, ecolalias, hoje em dia, a gente tem 3 tipos diferentes. A nível de curiosidade, posso compartilhar com vocês, se vocês quiserem. A ecolalia imediata, que é quando a criança, a pessoa autista, escuta uma frase e em seguida já repete. É muito comum, quando a gente está atendendo crianças, né, às vezes a gente pergunta alguma coisa para ela: Marília, você quer água? E ela responde: Você quer água? Então, que é a ecololia imediata, né? Então, tu vai estar respondendo... É uma forma de se comunicar, dizer que quer água, mas não é assim, eu quero água, ai, por favor, me dê água. Isso, responde falando a mesma coisa que foi... Ecoando, justamente de ecolalia, ecoando o que você falou, né? Isso quer dizer, então, que ela entendeu o que você falou, só que ela não respondeu de uma forma que é... Não é via de regra, pode ser que entendeu, às vezes é só uma forma de quero manter a comunicação, não sei como manter essa comunicação, vou apenas repetir o que você disse. Entendi. Ou às vezes no nível de regulação dela mesma, assim, ela se sente regulada, se sente bem fazendo aquele som, então ela faz. Essa é a ecolalia imediata. Existe também a ecolalia tardia, que é quando a pessoa escuta uma frase, guarda aquilo e depois de dias, horas, semanas até, ela repete aquela frase que ela ouviu. Por exemplo, o que acontece bastante com crianças também é elas escutarem alguma frase de um desenho e depois soltar aquela frase em um outro contexto. Então, por exemplo, uma criança que assiste Patrulha Canina, escuta lá no desenho, né? O Chase está no caso. Chega ali uma semana depois e está brincando no meio da brincadeira, que não tem a ver com patrulha, o Chase está no caso. Faz sentido ali com o jogo simbólico, né? Então ela reproduz aquilo, mas é uma ecolalia tardia. Ela tirou aquela frase de outro momento que ela ouviu. E existe também a ecolalia mitigada, que é quando a pessoa escuta uma frase e coloca alguma modificação naquela frase. Também a gente consegue citar como exemplo os desenhos, né? Por exemplo, essa mesma frase que eu usei, né? Chase está no caso. Depois de um tempo, ele usa a mesma frase, mas muda. A Marília está no caso. Tipo, faz alguma modificação, mas a ecolalia vem daquela frase que ela escutou em outro momento. E isso tudo entra no critério B de diagnóstico, que é esses padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades. O autismo, como você perguntou, Pri, ele é considerado um espectro por conta da variedade de características que podem impactar sobre o desenvolvimento humano daquela criança. Então, você falou uma frase muito interessante. Se você conhece uma pessoa autista, você conhece uma pessoa autista. Você não conhece o autismo. Você conhece só uma pessoa autista, porque realmente as características associadas são muito amplas. Então, tu pode conhecer uma pessoa completamente diferente da outra, com características distintas, que tu não consegue dizer nada em comum, mas que, se um bom profissional fizer uma avaliação, podem as duas ter o diagnóstico de TEA por conta dessa variedade mesmo de características que compõem o espectro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dessas informações que tu passou, teria alguma característica assim, que seria mais presente nos adultos e alguma mais presente nas crianças, ou é algo bem geral mesmo, aleatório, assim? E já pegando um pouquinho da pergunta da Mai, é verdade que o autismo tem níveis de suporte? Como que isso funciona? Primeiro, né, respondendo a pergunta da Mai, sim, existem características que são mais observáveis em determinadas fases da vida, né? Não dá pra dizer que a criança tem essa característica na infância e vai se manter até o final ali da vida adulta. Porque, como eu falei, é algo muito que varia mesmo, né? Então não tem uma regra. Mas a gente pode depois, futuramente, quem sabe, falar sobre as características identificadas em cada área. Eu acho que isso é interessante. E respondendo a tua pergunta sobre níveis de suporte, sim.
Quando a gente fala de TEA, a gente fala também de nível de suporte necessário para a pessoa autista. Pois é, eu acho até interessante a gente falar sobre isso, porque não existe níveis de autismo, existe nível de suporte, né? Perfeito. É uma maneira até correta de ensinar as pessoas realmente como falar, né? Porque Perfeito. acaba sendo bem E complexo, quando a gente vai falar níveis de suporte no autismo, a gente vai falar nível 1, 2 ou 3. Não tem leve, grave ou moderado. É nível 1, 2 ou 3. O quanto de suporte aquela pessoa necessita, Isso né? mesmo. E esse suporte, ele é avaliado de acordo com o ambiente. Esses níveis de suporte, eles são avaliados de acordo com o ambiente em 2 critérios principais ali, que são o critério A e o B que eu expliquei anteriormente. Então, o nível de suporte é avaliado conforme na dificuldade de interação e comunicação social e na parte de padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades. Existe o nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 é quando aquela pessoa precisa de um apoio naquele ambiente. Nível 2 é quando necessita de um apoio mais substancial e o nível 3 um apoio muito substancial naquele ambiente, né? E como a Maria falou, não significa que é nível de autismo, da intensidade daquele autismo. Não existe uma pessoa mais autista do que outra, todas elas são autistas, o que muda é a necessidade de suporte mediante o próprio ambiente que ela está inserida. É possível que uma pessoa autista tenha níveis de suportes diferentes em cada um desses critérios. Então, uma pessoa pode ser nível 2 de suporte na parte de comunicação e interação social, então ela precisa de um apoio um pouco maior nessa parte para conseguir se relacionar ali com o ambiente que ela está inserida, mas ela pode ser um nível 1 na parte de padrões restritos e repetitivos, não necessitar de tanto apoio assim quanto na parte de interação social. E também esse nível de suporte pode mudar ao longo da vida. Claro que vários fatores interferem nisso, né? O próprio desenvolvimento da criança, se essa criança teve intervenções psicoterapêuticas ali envolvidas, enfim. Muito legal você trazer isso, porque no senso comum a gente escuta muito, ele tem o grau 2 de autismo, né? E eu, pelo menos até entrar na faculdade de psicologia, eu não tinha essa noção de que a pessoa ela podia ter níveis de suporte diferentes e em contextos diferentes. Pra mim, a pessoa ela era aquilo e deu. E esse é o problema, né? A gente acaba generalizando a pessoa ao transtorno. Queria perguntar pra vocês como que funciona o hiperfoco, porque tá muito comum agora, né, das pessoas estavam falando, eu tô com hiperfoco em Stitch, eu tô com hiperfoco em tal coisa. Eu queria perguntar pra vocês como que funciona isso. O hiperfoco, ele é considerado um estado de atenção intensa, sustentada e concentrada em uma atividade ou um interesse específico. É uma palavra muito utilizada pela comunidade neurodivergente, né? Então, pessoas que são autistas, pessoas que têm TDAH, usam dessa palavra, né, para se referir a esse estado que a pessoa entra de atenção concentrada e sustentada. E geralmente está relacionado ao fato de você entra naquele estado tão profundo de atenção que os fatores externos acabam meio que ficando em segundo plano e parece que tu tá só dentro daquilo ali que tá te interessando no momento, né? E como você falou, de fato, hoje em dia a palavra hiperfoco está muito banalizada na internet, né? Qualquer coisa, tô com hiperfoco nisso, hiperfoco. Não, você não tá. Tu gosta disso, né? Você se interessa por isso, né? Hiperfoco é outra coisa, é um termo utilizado ali pela comunidade neurodivergente. A gente percebe também hoje em dia muito um aumento desse diagnóstico do autismo, né? Uma época parecia que era muito pouco falado e hoje em dia, pelo menos pra mim, assim que eu vejo, é muito comum as pessoas serem diagnosticadas com isso. Qual a opinião de você sobre esse aumento recente? Tem muita relação também com o acesso às informações, né? Hoje se fala muito mais sobre autismo, se conhece muito mais, tem muito mais profissionais capacitados que estudam sobre, então com esse acesso às informações, as pessoas estão ouvindo se falar mais sobre autismo, as pessoas conhecem mais sobre. Tem uma questão também da mudança nos critérios diagnósticos, então isso também a gente fala que aumentou o guarda-chuva do autismo. Então hoje, antigamente tinham coisas que não eram entendidas como autismo, que hoje a gente entende que não, faz parte do espectro, faz parte dos critérios diagnósticos, então tem muita relação com isso, assim. Muitos profissionais também mais capacitados, eu acho que isso também auxilia a gente que tem um entendimento maior sobre o que é autismo, então consegue ter um olhar clínico melhor para isso também.
Quando a gente fala de profissionais capacitados, a gente não está falando só do pessoal da área da saúde, inclusive profissionais da área da educação, né? Muitas vezes as crianças chegam em consultório trazidas pelos pais, mas quem teve esse primeiro olhar, esse primeiro olhar mais que desconfiou de alguma coisa foram os próprios profs, né? Então agora essas formações estão acontecendo mais, então as pessoas têm mais acesso a essas informações e percebendo mais. Até porque, né, a gente entende que o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então vai ser no desenvolvimento da criança. E se a gente não tiver também professores capacitados e até realmente entendendo do assunto, pode passar despercebido e virar um adolescente que, tipo assim, por que aconteceu? Foi do nada. Mas, na verdade, começou na infância e ninguém nunca percebeu, né? Exatamente. A gente também tem visto bastante hoje em dia adultos se autodiagnosticando com autismo, né? Eles vêm, eu acho que acreditam nas redes sociais e aí começam a se autodiagnosticar. E como a Pri falou, é algo que é visto principalmente na infância, né? Não é algo tão perceptível na fase adulta. Então, a gente queria perguntar para vocês acham que essa questão do autodiagnóstico pode ser um ponto de partida ou é preciso ter cautela nessas questões? Então, como tudo que diz respeito a redes sociais, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Quando usado com responsabilidade, pode ser algo muito bom, mas também não deixa de ter o seu lado ruim, né? Quando a gente fala de autodiagnóstico, geralmente a gente pensa de adolescentes para cima, né? Adolescentes, adultos, porque a criança não vai fazer o autodiagnóstico dela ali, né? Provavelmente. Então, assim, pessoas autistas que chegaram na fase da adolescência ou vida adulta sem o diagnóstico, provavelmente foram pessoas que aprenderam a mascarar esses comportamentos, essas características do TEA ao longo da sua vida. Então, quando elas veem vídeos de pessoas autistas trazendo a sua experiência e se identificam com aquilo, pode ser sim um ponto de partida para buscar um bom profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um neuro, para fazer de fato uma avaliação ali adequada, né, e saber se realmente é uma pessoa autista. Porém, como tudo tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim também, né? Muitas vezes a gente vê vídeos assim na internet que são muito genéricos, né? Então, 5 sinais de que você tem autismo, daí cita lá 5 coisas, né? Que qualquer um pode ter aquela característica, não necessariamente somente pessoas autistas. Se você se sente cansado socialmente, você é autista. Se você tem padrões repetitivos, você é autista. Se você gosta de rotina, você é autista. Então, coisas que caracterizam muito e são muito genéricas, né? Então, isso pode, muitas vezes, banalizar o próprio diagnóstico ali de TEA. Então, esse é o lado ruim, né? E até já puxando um gancho, eu queria saber o que causa. Tem alguma coisa que causa o autismo? Como que funciona? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E ele é multifatorial. Então, não tem uma coisa única que causa o autismo. A gente entende hoje pelos estudos que a questão genética é muito forte. Então, mais de 80% é em relação à genética mesmo. Hoje, os estudos eles não conseguem dizer, tem um gene específico que causa o autismo. Hoje não tem, mas entende-se que no estudo de mapeamento genético, entende-se que o principal fator é genético, de herdabilidade, não hereditário, mas de herdabilidade genética. E não hereditário porque não necessariamente uma pessoa autista terá um filho autista, mas é questão de herdabilidade. E então, questão ambiental também pode influenciar, então é multifatorial o autismo. Então a criança já nasce autista, ela não se envolve. Por ser um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, transtornos do neurodesenvolvimento, a pessoa não vira autista, a pessoa já nasce autista. Entendi. A gente sabe que o autismo e o TDAH andam juntinhos, né? Então, quais seriam as condições que podem confundir o TEA? E como o diagnóstico é tão importante? Tu diz assim de transtornos que podem ser confundidos? Ok. Realmente o autismo ele apresenta características em comum com outros transtornos, né? Com outras condições ali. Então, apresenta características em comuns com o TOC, com o TDAH, com transtornos de ansiedade, com fobia social, com transtornos do humor. Então, assim, por que o diagnóstico diferencial é tão importante, né?
Por exemplo, a característica do TEA de isolamento social, dificuldade de interação social, realmente é uma característica presente no autismo, mas também está presente na fobia social, também está presente na depressão. E a forma como se faz o manejo dessas diferentes condições é diferente, né? Então, entender sobre qual é realmente o diagnóstico correto daquela pessoa possibilita a família entender como é que funciona aquela pessoa autista, né, e como trabalhar com aquilo, a escola oferecer o apoio necessário para aquela pessoa autista e auxilia também no caminho que os terapeutas vão traçar junto com aquela pessoa nas intervenções que serão feitas com ela. E até a própria pessoa autista, principalmente falando de adolescentes e adultos. É muito melhor quando tu dá um nome pro que tu tem, pro como tu é, e aí nomear aquilo. Se culpam, e isso, e aí entender que, é só uma forma diferente de ser. Não é um problema, não é uma outra questão. É uma forma diferente de ser e de existir. Isso é um fator também que agora a Marília me fez lembrar, que é um dos pontos positivos das redes sociais, ao meu ver, e acredito que da Marília também, né? Mas assim, as pessoas autistas estão falando mais, estão aparecendo mais. Então, quando você se identifica com alguém e escuta alguém passar por aquilo que tu passa também, isso causa um conforto, querendo ou não, né? Uma identificação, uma sensação de pertencimento e de identidade também. E muitas coisas também que tem nas redes sociais são os mitos sobre o autismo, né? E o que vocês poderiam contar pra gente? Quais são os mitos sobre o autismo que a gente sabe muito sobre, mas que a gente tem a real noção sobre? É bastante comum a gente escutar sobre o autismo ser curado, ter cura do autismo, ser superado. Então, não tem cura porque não é doença. Então, não se cura o que não é doença, né? Então, essa é uma coisa bastante comum. A causa do autismo, como eu falei, ela é multifatorial, mas o autismo não vem da vacina. Então, hoje os estudos que existem sobre o autismo e não encontram nenhuma ligação em relação ao autismo e a vacina. Outra coisa bastante incomum também é relacionar a causa do autismo com na verdade, sendo culpa da mãe, né? Então, até por conta de teorias antigas que foram estudadas e hoje refutadas, que é em relação, por exemplo, à mãe geladeira, que é a falta do afeto da mãe com o bebê. Então, isso também entende-se que não tem nada a ver com... É um mito sobre autismo, né? Tem a questão também de que pessoas autistas não têm empatia. Então, são várias coisas que são propagadas erroneamente. Então, se encaminhando para o final já, a gente gostaria de fazer a última pergunta, que seria se vocês pudessem deixar uma mensagem para quem convive com uma pessoa autista ou acabou de receber um diagnóstico na família. O que vocês gostariam de dizer para essa pessoa? Eu acho que é muito importante, assim, a gente ouvir mais as pessoas autistas. Principalmente hoje que a gente tem o espaço das redes sociais. Então, é muito importante a gente poder ouvir o que eles têm a dizer. A gente fala assim, na prática que a gente tem, a gente, apesar de estudar muito e aprender muito na questão técnica, mais que isso a gente aprende com as pessoas autistas. Então é o melhor lugar pra gente estar aprendendo. Então ouvir as pessoas autistas eu acho que é essencial, acompanhar nas redes sociais. Hoje tem muitas pessoas que estão trazendo as suas vivências e, enfim, compartilhando a vida nas redes sociais. E a gente entender também que a inclusão é uma via de mão dupla. Então a gente tem que, nós neurotípicos, a gente tem que entender que o mundo ele foi feito para nós. Então, a gente tem que tornar esse mundo menos capacitista e que essas pessoas tenham acesso a direitos e sejam respeitadas. E entender, né, que pessoas autistas enfrentam ali os desafios diários para lidar com uma sociedade que foi pensado para essa maioria neurotípica, né? Então, elas já estão fazendo a parte delas, a gente precisa fazer a nossa também, né? Então, a gente precisa entender os privilégios que nós temos de viver numa sociedade pensada pra gente. Isso, e cabe a gente também construir esses muros ali de acessibilidade. E a gente queria agradecer a vocês por terem vindo aqui, por disponibilizar o tempo de vocês, por ajudar a gente nesse projeto que é tão especial. Realmente foi uma honra ter vocês aqui com a gente essa noite. A
A gente aprendeu muito com vocês. Muito obrigada por terem compartilhado as experiências, os saberes. Pode ter certeza que a gente aprendeu e eu espero que também quem tem assistido até agora também tenha aprendido um pouco, tenha conseguido ampliar a sua visão sobre o espectro autista, que seja uma pessoa da clínica, um familiar, talvez, quem sabe, procurando, né, saber mais, ou até alguém que queira saber mais sobre o assunto, entender um pouco mais. Assistiu até aqui, a gente pede que vocês compartilhem com os amigos, com os familiares, que sigam a @das meninas, que a gente vai colocar aqui embaixo. E também não deixem de comentar e de compartilhar esse conhecimento que é tão importante ser compartilhado.